Olá pessoal, estou aqui com a Priscila Cacavallo, responsável pela assessoria de investimentos do Daicoval Invest, para comentarmos sobre as recomendações de investimentos do Banco Daicoval para este mês de novembro. Sejam muito bem-vindos. E aí, Pri, tudo bem? Tudo bem, Nath? Olá, pessoal. Mais uma vez, muito bacana estar aqui com você. Para este mês de novembro, nós já começamos com acontecimentos importantes tanto no mercado internacional quanto local. A agenda de indicadores está bem robusta. Eu queria que você comentasse para nós um pouquinho, começando pelas eleições americanas. Na primeira semana, acompanhamos o resultado das eleições americanas, que movimentou os mercados. A vitória do republicano Donald Trump trouxe já no dia seguinte volatilidade para os mercados. Estamos diante de um ambiente de incertezas internacionais e domésticas. Nós observamos uma corrida de dólar que alcançou altas recordes em vários mercados, mas apesar disso, fechou o dia em queda de 1,26 em relação ao real. A Bolsa Americana disparou batendo recordes de fechamento, ao passo que aqui no Brasil tivemos o Ibovespa operando em campo negativo, mas reduzindo o ritmo das perdas ao final do dia. Pri, eu queria também que você comentasse sobre o Brasil. Nós tivemos em 6/11 a decisão do Copom, aumentando os juros de 10,75% para 11,25%, 0,5% percentual de aumento. O que a gente pode falar sobre isso? Nath, a gente está vendo uma política monetária mais contracionista. Houve elevação das projeções de inflação ficando mais distantes da meta. Quando olhamos a pesquisa Focus, ela sinaliza alta de até 12,5% em junho de 25 e depois leve queda até atingir 11,5% ao final de 2025. Ao passo que para o final de 2026, a projeção da Focus é de 9,75%. O comitê já tinha apontado para a relação entre depreciação cambial e as incertezas em relação ao quadro fiscal e ao cenário externo também. Por hora, a nossa projeção se mantém em 12% até o final do ano, mas a gente acredita que esse viés talvez possa sofrer algumas pressões altistas. Então, a gente coloca um objetivo aqui da nossa visão econômica de 12%, mas pode ser que haja alguma mudança no meio do caminho. A gente vai acompanhando por aqui. Bom, o último evento que é super importante que a gente comente também é em relação aos juros nos Estados Unidos, que também teve uma decisão por lá. O que a gente pode comentar desse cenário? Legal, Nath. Como esperado, houve redução da taxa de juros da economia americana. Essa redução foi de 0,25 pontos percentuais. Em relação a isso, a taxa dos Fed Funds ela atingiu o patamar de 4,75 ao ano. O comitê manteve a avaliação de riscos em relação ao alcance das metas de inflação e eles disseram que eles pretendem continuar observando os indicadores de mercado. Então, não teve, por enquanto, nenhuma sinalização de continuidade desse movimento ou de queda. Então, nós vamos esperar indicadores da economia para que aí sim a gente possa ter alguma sinalização do que está por vir em dezembro. A nossa expectativa é que a inflação continue arrefecendo e que a atividade, embora permaneça resiliente, permita a continuada desaceleração do mercado de trabalho. Com isso, nosso cenário base compreende mais uma queda de 0,25 pontos percentuais dessa taxa de juros na próxima reunião de dezembro, levando a taxa dos Fed Funds para 4,5% ao final do ano. Legal, mais um tema também para a gente continuar acompanhando, né? Vamos falar agora sobre as recomendações do mês? O que o Banco Daicoval está recomendando para a carteira de investimentos para os nossos clientes de todos os perfis? Vamos começar pelo cliente de perfil conservador. Para o investidor de perfil conservador, vamos falar sobre o fundo Daicoval Classic 30, crédito privado. A política do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em análises bem fundamentadas das operações. O fundo tem como objetivo e público-alvo os investidores que buscam rentabilidade superior ao CDI e que não necessitem de liquidez imediata. A carteira é ampla na diversificação em ativos de renda fixa, contribuindo para maior gestão de risco de crédito e possibilidade de entregar maiores retornos no longo prazo. O fundo tem uma rentabilidade acumulada desde o início de mais de 115% do CDI. Uma outra alternativa para quem busca liquidez é o fundo Porto Seguro Renda Fixa DI Crédito Privado. Como o próprio nome diz, um fundo de renda fixa com a vantagem de liquidez em D0, uma seleção de ativos prezando pela alta qualidade dos emissores
exposição preponderantemente ao mínimo de 95% em CDI, baixa volatilidade, exposição baixa em crédito privado, quando a gente compara com outros fundos da indústria, e o objetivo é superar o CDI alocando em créditos privados cuidadosamente selecionados e monitorados pelo Comitê de Crédito da Porto Seguro Investimentos, um fundo com histórico de considerável consistência, superando o CDI e nenhum mês com variação negativa, ideal para iniciar o processo da diversificação de carteira. Para o investidor de perfil moderado. Para o investidor de perfil moderado, o fundo JGP Max Plataformas Multimercado. É um fundo multimercado com estratégia diversificada, equipe multigestão, alocação preferencialmente a ativos de alta liquidez com menor volatilidade quando a gente compara com outros fundos multimercados da indústria. O objetivo dele é superar o CDI e ele é interessante para quem busca começar a expor a sua parcela de capital em fundos da classe multimercados. O histórico de retornos mensais preponderantemente positivos. E uma outra estratégia também de fundo multimercado é o Azequest Total Return FICFI Multimercado. Esse fundo ele é um multimercado long and short direcional. Ele atua em diversas classes de ativos e setores e tem maior possibilidade de trabalhar descorrelação entre os ativos, proporcionando uma maior eficiência na gestão de risco. O objetivo do fundo também proporcionar retornos superiores ao CDI no longo prazo. Ele procura entregar retorno de forma descorrelacionada a movimentos direcionais. Nesse sentido, devido às estratégias implementadas, o fundo pode capturar retorno tanto em cenários de alta como de baixa no mercado. O retorno anualizado do fundo, desde o seu início, supera o CDI e supera o Ibovespa. Ele apresenta menor risco quando comparado a fundos de ações, devido à diversificação em várias classes e estratégias long and short implementada. Pri, agora por fim, o investidor de perfil arrojado. Vamos lá. Para o cliente de perfil arrojado, começamos com o fundo Real Investor FICFI Multimercado. Ele tem uma filosofia de alocação com a mesma metodologia adotada por grandes investidores globais como Warren Buffett. O objetivo, o Real Investor FICFI, vai proporcionar ganhos de capital substancialmente acima do CDI no longo prazo, por meio de uma combinação de diversas estratégias, sendo o long and short a principal delas. Como atua com diversas classes, ativos e setores, tem maiores possibilidades de trabalhar a descorrelação entre os ativos, proporcionando uma maior eficiência na gestão de risco. Ele tem exposição direcional neutra ou baixa, de acordo com o material publicitário, e o foco em explorar essa assimetria entre as posições. Ele pode comprar ações de empresas com boas perspectivas de valorização e que negociam abaixo do valor de referência. Venda majoritariamente de Ibovespa futuro e pontualmente através de ETFs de Ibovespa ou com empresas que têm perspectivas ruins e que negociam o preço acima do seu valor intrínseco. Essa casa tem diversas premiações em rankings de gestão e equipe com vasta expertise no mercado. Também na parcela de fundos multimercados, destacamos o Armor, um fundo com ampla possibilidade de atuação em diferentes mercados e ativos, podendo aproveitar oportunidades em diferentes classes e cenários para captura de rentabilidade. Fundo gerido pelo ex-tesoureiro do Bradesco e equipe com mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro. O retorno acumulado desde o início do fundo em 220 do CDI. Ele se baseia em análises do cenário macroeconômico e fluxo da economia para a alocação de capital. O objetivo é proporcionar ganhos de capital mediante operações no mercado de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando tanto o mercado à vista quanto o mercado futuro, que é o mercado de derivativos. Finalizando a estratégia de ações com o fundo Daicoval Bolsa Americana Ações. Esse fundo vai investir nas melhores empresas do mundo através da Bolsa Americana, que é a maior economia global, vai diversificar o risco através da exposição de parcela do capital a mercados globais que não estão submetidos a questões internas do Brasil, como problemas fiscais, inflação, economia e política. Ele tem exposição à variação cambial, o dólar é a principal moeda do mundo,
E ciclo de cortes na taxa de juros americana tendem a favorecer o desempenho das ações, com barateamento do consumo a prazo, tendência de aumento na atividade, na receita e lucro, e melhora no valuation e modelos de precificação. O fundo faz rotação de ativos em busca de maior retorno, devido à menor rentabilidade da renda fixa americana. Bom, Pri, chegamos aqui ao final das nossas recomendações, mas eu quero comentar também sobre as campanhas do CDB da Ecoval para este mês de novembro. Então, temos para a parcela de IPCA o CDB de 2 anos, IPCA mais 7,5%, CDB da Ecoval e também o CDB pré-fixado de 3 anos, agora com condição de 13,5%. Tá? São condições aqui válidas para o mês de novembro. Se você ainda não é cliente da Ecoval Invest, deixamos o link na descrição do vídeo. O processo é simples, rápido, é 100% digital, gratuito. Preencha, faça a abertura da sua conta para ter acesso a essas oportunidades que nós comentamos e muito mais. São mais de 200 opções de investimentos na nossa plataforma e também para que você tenha acesso ao nosso time de assessoria da Ecoval Invest, um time qualificado aqui na gestão da Priscila, para que a gente possa passar as melhores orientações na decisão de investimentos, né, Pri? É isso aí, você que já é cliente, entre em contato com o nosso time da assessoria de investimentos para que a gente possa identificar as melhores oportunidades dentro dos seus objetivos, do prazo e principalmente respeitando o seu perfil de investidor. Muito obrigada, Pri. Sou eu quem agradece, Nath. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.